Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo treinamento. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a ordem de compra, ok? Então vamos lá, vamos acessar aqui ao módulo compras. Em seguida nós vamos aqui em produção e ordem de compra, ok? Então aqui estamos na tela de consulta. Bom, antes de tudo, para que serve uma ordem de compra, tá? A ordem de compra nada mais é do que um documento aonde você faz o cadastro de um lançamento de compra de mercadoria para um determinado fornecedor. Então, ela é bem similar ao pedido de venda quando você realiza para os seus clientes, que é um documento para você poder oficializar a sua venda. Então, ela tem esse intuito de auxiliar no controle das compras realizadas, além, claro, de também você conseguir ter um histórico para você poder saber qual que foi o valor comprado de um determinado fornecedor. Então, você tem todo esse controle, além também de você conseguir controlar as mercadorias que vão sendo realizadas entradas a partir dessa ordem de compra. Então, é um documento muito importante para você poder ter esse controle. Então, a ordem de compra ou AOC, aqui nós estamos na tela de consulta, tá? Então, aqui a gente consegue verificar todas as ordens de compra realizadas no período desejado e na situação escolhida aqui também, tá? Então, a gente pode ver que tem várias situações da ordem de compra que nós vamos falar aqui durante esse treinamento, cada uma delas, ok? Bom, então, para a gente começar, vamos clicar aqui em novo e gerar uma ordem de compra do zero, tá? Então, primeiro de tudo, eu preciso preencher as informações aqui. Primeiramente, eu vou colocar a empresa que vai realizar essa ordem de compra, né? Então, a gente vai selecionar aqui qual empresa está fazendo essa ordem de compra. O comprador, ele já está vinculado com o meu nome, mas pode vir vinculado aí com o colaborador necessário, ok? Que é o colaborador responsável por essa ordem de compra. Fornecedor, tá? Então, a gente vai informar quem que é o fornecedor que vai ser lançada essa ordem de compra, tá? Então, a gente pode selecionar aqui um fornecedor qualquer. A data de lançamento do pedido, então a data que eu vou manter a data de hoje. Eu posso ainda preencher uma data de entrega, tá? Uma previsão, no caso, para eu poder saber quando que vai ser entregue essa ordem de compra. O tipo do frete, se ele é CIF ou FOB, né? CIF, no caso, fornecedor responsável, FOB, que é quando o comprador assume os riscos. Então, você pode informar aqui que tipo de frete que vai ser realizado. Então, aqui a gente vai colocar também a transportadora, caso necessário, tá? Não é obrigatório. E as formas de pagamento também, tá? Você já pode ir preenchendo aqui, ok? Colocou as informações necessárias, eu vou salvar. E a minha ordem de compra foi aberta, tá? Então, ela gerou uma numeração aqui para mim. Se a gente voltar aqui na tela de consulta, veja que ela já está aqui em aberto. Então, eu consigo agora trabalhar nessa ordem de compra, ok? Então, indo direto ao ponto. Como que eu faço para lançar os itens dentro dessa ordem de compra, tá? Então, logo aqui abaixo eu tenho a aba de itens, tá? Então, aqui é onde eu vou fazer esses lançamentos. Eu vou clicar aqui em novo, tá? E aí aqui eu vou selecionar os itens que eu vou lançar nessa ordem de compra. Então, eu posso filtrar esses produtos, tá? Clicar aqui em pesquisar, ele vai aparecer para mim todos os produtos que esse fornecedor aqui vende para mim, tá? Então, veja que ele vai listar aqui todos esses produtos que estão amarrados com esse fornecedor. Então, para fazer essa amarração, é necessário vincular no cadastro do produto qual é o fornecedor responsável dele, para que ele apareça aqui. Caso você queira liberar todos os produtos para todos os fornecedores, você também consegue alterar esse parâmetro. Então, eu vou acessar aqui no menu e vou acessar a aba de parâmetros. E aqui eu vou marcar a opção liberar todos os produtos no pedido de compra. Vou deixar como sim e salvar. Então, a partir de agora, se a gente voltar lá na nossa ordem de compra e for lançar aqui um novo produto, eu vou pesquisar, ele vai aparecer aqui para mim todos os produtos que eu tenho cadastrados. Então, agora ele não vai mais considerar somente os produtos daquele fornecedor, ok? Então, aqui eu posso filtrar os produtos e eu posso ver que tipo de produto eu quero fazer a compra, tá? Então, eu vou ver aqui, por exemplo, o que está baixo no meu estoque. Eu consigo acompanhar aqui, tá? Com essa barra aqui de consulta, ela me dá essa informação e eu posso ir consultando aqui e vendo, ó, o que está bem no meu estoque, o que está baixo no meu estoque. Então, você tem essa possibilidade aqui. Bom, então vamos lá. Vamos ver se eu tenho algum produto que não tenha estoque. Acredito que aqui esteja bem cheinho o meu estoque. Então, eu vou pegar um produto aqui que eu sei que a quantidade dele tá baixa. Eu vou colocar aqui um SKU, ó, 10, 140, 10, 40.
Então aqui eu tenho esse laptop aqui, tá? Então eu vou selecionar ele, quero fazer a compra desse produto. Então aqui ele já vai puxar para mim o valor de compra dessa mercadoria que está lá no meu cadastro, tá? Então ele já me traz essa informação. Então aqui eu também posso editar esse valor, tá? Então esse valor é o valor que você vai fazer o lançamento na sua ordem de compra. Então você está conversando com o seu fornecedor, você já pode ir preenchendo aqui essa informação. Aqui em quantidade eu vou colocar quantas unidades eu preciso fazer aí nessa ordem de compra. Então vamos dizer assim, eu preciso comprar 100 para abastecer meu estoque. E aí o valor unitário delas, acabou que eu negociei aqui, veio mais barato, veio R$45. Então vou colocar esse valor. Aqui eu posso preencher as informações de IPI e ST, então qual que é o percentual de IPI, né, para esse produto. Eu posso colocar aqui o percentual e já calcula para mim o de ST também. Ok? Então ele já me dá essas informações e o prazo de entrega dessa mercadoria. Então eu vou salvar. E aqui está então a minha ordem de compra com o item lançado. Então logo abaixo eu já vejo aqui que eu estou com esse produto lançado nela. Minha ordem de compra já modificou o valor dela. Então já está com esse produto aqui lançado com sucesso. Eu posso lançar mais outros produtos. Então eu vou lançar aqui mais um outro, tá? Eu vou pegar aqui um outro código. Ó, 1042 é uma bola de futsal. Eu quero aqui comprar 200 bolas de futsal, o valor dela, ó, esse aqui já não tinha o valor no cadastro do produto de compra, então ele já não me trouxe essa informação, mas aqui eu conversei com o meu fornecedor e deu R$3,75 cada uma dessas bolas, tá? Então eu vou comprar aqui, salvar e entrada aqui realizada na ordem de compra. Beleza? Então aqui a gente lançou os itens. Se eu quiser imprimir essa ordem de compra, eu posso clicar aqui na impressão, tá? Ele vai aparecer aqui essa informação para mim. Então, essa é a impressão da ordem de compra. Vou dar um zoom aqui nela para poder dar uma olhada, tá? Sai com as informações necessárias, os itens aqui e os dados do fornecedor. Beleza? Bom, o que mais eu consigo fazer na ordem de compra, tá? Eu posso aplicar um desconto no total, caso necessário. Eu posso alterar o fornecedor aqui na manutenção. Por exemplo, eu conversei com o fornecedor, eu quero verificar com outro, eu já mudo aqui o fornecedor e eu posso fazer essa manutenção na minha ordem de compra. Colocar uma observação geral, tá? Se quiser fixar alguma informação. E você também tem como ver o histórico de lançamentos aqui, tá? Então esse histórico a gente já vai ver como que ele tem esse impacto na ordem de compra. Beleza? Então a gente viu aqui. E agora, o que eu posso fazer também é lançar o financeiro, tá? Esse financeiro eu consigo provisionar um lançamento lá no meu contas a pagar. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse contas a pagar que eu quero lançar, que é referente a essa compra que eu estou fazendo. Eu já posso provisionar lá no meu financeiro essa compra, entendeu? Então, uma compra provisionada, ela não pode ser recebida antes da ordem de compra ter sido dada a entrada, tá? Então ele fica travado essa opção, mas é um processo que você pode adotar aqui dentro do lançamento da ordem de compra, já ter essa provisão aí de gasto lá no seu financeiro, ok? Beleza, então eu não vou fazer nenhum lançamento, já coloquei meus produtos. E agora, como é que eu concluo a minha ordem de compra? Bom, agora a gente tem aqui um processo que é uma solicitação de aprovação, tá? Então no momento que eu clicar aqui em solicitar aprovação, veja que minha ordem de compra mudou de status pendente de aprovação. Isso significa que alguém precisa aprovar essa ordem de compra, tá? Esse alguém pode ser uma diretoria, né? Um gerente de compras, alguém que tenha aí esse acesso para aprovar ou reprovar. Então imagine um colaborador ali do setor de compras está fazendo o lançamento, né? Fez a ordem de compra e precisa passar aí para uma aprovação de algum superior. Então você tem esse processo aqui de aprovar ou reprovar. Então, por exemplo, chegou aqui, eu vou reprovar essa ordem de compra, eu vi que ela não está dentro dos padrões, eu posso simplesmente clicar aqui em reprovar e colocar uma observação, tá? Então eu vou falar aqui, ó, não gostei do item 2, negociar valor, tá? Então eu coloco uma observação aqui na minha reprovação, ele volta para a situação de reprovado. Então quem tem acesso às ordens de compra vai poder ver aqui, ó, tem uma ordem reprovada, né? Essa OC está reprovada, e aqui no histórico eu posso ver por que ela foi reprovada. Então aqui, ó, o operador tal, né, informou que a ordem de compra foi aprovada porque não gostou do valor do item 2. Então, você tem esse histórico aqui para poder trabalhar.
Então você consegue ver que dá para trabalhar com a ordem de compra de uma forma que você consiga ter o controle do que foi aprovado, né? O que vai ser realmente comprado e aquilo que precisa renegociar. Então você tem todo esse controle aqui na OC. Beleza? Mas, bom, vamos dizer que eu fiz a alteração aqui então. Vou solicitar mais uma vez a aprovação. E aí agora eu posso aprovar essa ordem de compra, tá? Então eu vi que o valor tá ok, tá legal. Eu vou clicar aqui em aprovar e aí eu vou colocar uma observação falando OC aprovada, tá? Então eu vou informar por que eu aprovei. Salvo. A ordem de compra foi aprovada com sucesso, tá? Então uma vez que ela foi aprovada, ela tá liberada para ser comprada daí, entendeu? Então, no momento que ela foi aprovada aqui, eu vou ver que eu vou comprar, tá? Então, o que vai acontecer? Será alterada a situação para aguardando o material. Isso significa que a minha ordem de compra, ela vai ficar aguardando a entrada da mercadoria. Então, eu vou confirmar e ordem de compra com a situação alterada. Agora, ela está aguardando o material. Ou seja, se eu for fazer uma entrada agora, eu consigo selecionar essa ordem de compra. E aqui embaixo eu tenho também como saber quais itens foram dadas entrada. Então, na minha ordem de compra eu tenho esse controle, ó. Esse item aqui ela está em aberto, esse item aqui ela está em aberto. Então, por exemplo, se eu der entrada parcial, eu consigo saber o que foi dado de entrada. E aí minha ordem de compra fica ainda aguardando o material. Ela só finaliza quando todo o material for recebido, ok? Então, você consegue acompanhar. Agora, vamos dizer que entrou uma parte da mercadoria ou chegou a um acordo com o fornecedor, a ordem de compra foi aprovada, já está em processo de compra. Chegou, o fornecedor falou que não vai enviar a mercadoria, não vai conseguir, não tem estoque. Ou chegou uma parte, não vai chegar o restante. Você quer concluir essa ordem de compra para ela não ficar guardando o material, tá? Então, para fazer essa conclusão, você pode clicar aqui em finalizar. Clicou em finalizar, a ordem de compra será alterada. Então, ó, ela será alterada para material recebido. Esse processo não sensibiliza estoque, tá? Então, significa que não vai alterar estoque nenhum. E também ela vai concluir a minha ordem de compra. E para sensibilizar o estoque, só quando é utilizado o processo de recebimento, tá? Então, isso aqui é só para quando você quer realmente finalizar a ordem de compra sem a entrada de material, tá? Então, não chegou, o fornecedor chegou nesse acordo, não vai enviar. Você pode clicar aqui em confirmar e ela mudou para a situação de material recebido, mas o meu estoque não sensibilizou nada, ok? Então, isso aqui é só para quando você precisar encerrar essa ordem de compra. Belezinha? Então, esse aqui foi o treinamento da ordem de compra, tá? No próximo treinamento, nós conseguimos ver como que realiza daí essa entrada de mercadoria.